Perda auditiva é o nosso tema para hoje, com a nossa otorrinopediatra, doutora Ana Santiago. Bem-vinda ao nosso programa novamente. Muito obrigada, Mariana. O que a gente pode falar para as mães e pais que nos acompanham sobre perda auditiva? Bem, Mariana, o ponto principal é estarmos sempre alertas quanto à possibilidade de que a criança não está ouvindo. Uma criança bem pequena se espera que quando for exposta a uma fonte sonora, um barulho externo, ela responda com um olhar, ou pelo menos tentando focar a região onde está vindo o som. Quando a criança não localiza esse som, é um sinal de alerta. A gente tem que começar a suspeitar que pode estar acontecendo alguma coisa de errada. Aquela criança que um pouco maior, que não responde ao chamado pelo nome ou tem algum tipo de atraso de fala, também deve ser investigada. O importante para as crianças e assim para os pais ficarem atentos é que assim, qual é o tempo de a gente procurar quadros... Dá para cortar? Tá. Ai, meu Deus, nunca acontece isso. Não tem problema. Só damos para ele. Tá, então assim, qual é o tempo para que a gente vá atrás desse tipo de alteração? O tempo é a hora que for vista a alteração, procurar auxílio. Uma criança que tem atraso de fala, ela deve ser investigada por um otorrinolaringologista. Às vezes o que acontece é que os pais levam direto para a fonoaudióloga. Acho que é importante fazer o acompanhamento com a fono, mas é mais importante ainda que a gente faça o diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito com uma avaliação médica, o médico faz o exame físico e, se for necessário, geralmente há necessidade da gente fazer algum exame complementar. Aí ele pede exames auditivos, é feita uma audiometria infantil nas crianças um pouquinho maiores, uma impedanciometria para ver mobilidade na membrana timpânica. Existem os exames eletrofisiológicos, que são os BERAs, os potenciais auditivos, onde a gente consegue descobrir se existe alguma dificuldade de passagem do som naquelas partes mais internas do ouvido da criança. E dessa maneira, com esses exames, a gente consegue ver se existe alguma perda auditiva. A maioria dos casos são perdas leves, são perdas que a gente consegue resolver. Agora, no inverno, são muito comuns crianças com perdas auditivas causadas por acúmulo de secreção. É mais raro a existência de perda auditiva por lesão no nervo auditivo. Elas também acontecem. E, nesse caso, com avaliação auditiva e com avaliação com otorrino, o profissional consegue fazer o diagnóstico de onde é que é o problema e a gente consegue agir de maneira mais precisa na tentativa de resolver o problema. E naqueles casos, quando existe uma perda que realmente houve um comprometimento do nervo auditivo da criança, às vezes existe até a necessidade de protetização. Mas, assim, depende do caso e com uma avaliação a gente vai conseguir determinar onde é que é o problema. E quando a gente pensa em problema e solução, como que são os tratamentos? O que tem hoje em dia para tratar uma criança que tem uma perda auditiva? Foi diagnosticada, foi levada ao otorrino e tem uma perda auditiva. O que vem pela frente? Primeiro, Mariana, a gente tem que diagnosticar onde é que é o problema. Se o problema é no ouvido médio, nós conseguimos resolver assim facilmente. A maioria dos casos são otite segrosa, secreção no ouvido médio. Isso aí o médico consegue resolver com medicação e às vezes ele coloca um tubinho de ventilação, um dreno. Com isso a gente ventila a secreção do ouvido médio e melhora a audição da criança. Naquelas crianças onde o problema é causado por perda no nervo da audição, essas alterações não têm a princípio resolução, não tem como resolver. Quando a perda é moderada e às vezes até com perdas maiores, o aparelho auditivo é uma boa técnica e consegue dar uma qualidade de vida bem adequada para a criança. E naqueles casos onde não conseguiu adaptação com prótese auditiva, a gente tem agora, graças a Deus, a evolução e o uso de implantes cocleares. E assim, existe um exame que deve ser feito de rotina para saber se está ok, ou a gente tem que esperar alguma alteração, alguma reclamação dessa criança? Primeira coisa, a criança quando sai da maternidade, ela tem que ser passado antes pela uma triagem auditiva neonatal. É o teste da orelhinha. Isso é fundamental, toda criança tem que passar. Existem algumas crianças que nesse primeiro teste, eles aparecem com um exame negativo, ou seja, o exame não deu certo, a criança não teve estímulo. Essas crianças têm que passar depois por mais uma avaliação. Então, primeira coisa é a triagem auditiva neonatal. E depois, quando a criança for crescendo, a mãe deve sempre fazer testes com ela de localização do som, conversar sempre muito para a criança para ver a resposta. Aquela criança que não responde, que não tem atraso na resposta do estímulo, essa tem que ser levada para fazer acompanhamento com o otorrino. Sempre para a gente ver o que está acontecendo. E assim, quanto antes essa criança é diagnosticada, é avaliada e
mais precocemente começar um tratamento, melhora o resultado? Com certeza, tá? O tempo é a hora que aparece a suspeita, tem que ser levado. A gente não gosta de deixar passar. Uma criança, por exemplo, com um diagnóstico de uma surdez de nascimento, a criança que já foi feito o diagnóstico, a gente espera fazer a protetização, a criança antes dos 6 meses de vida já está usando prótese. Olha só. Então tem que ser rápido. Quanto mais rápido a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor para a criança e o prognóstico vai ser melhor, porque aí não vai ter prejuízo na aquisição da fala, ou se tiver algum prejuízo, a gente consegue minimizar com o uso de prótese. Quando a gente pensa em perda auditiva, o que mais acarreta é na fala? Geralmente, porque é o nosso principal e o nosso primordial Sentido? Sentido, exatamente. Nosso principal sentido é a linguagem, é a comunicação. Esse é o primeiro que aparece, tá? Doutora, obrigada por dividir conosco tanta informação, e fica aí o alerta para a gente fazer esse acompanhamento, para a gente fazer esses testes, para ver se a criança está realmente respondendo esses estímulos, e se ficar com alguma dúvida já leva direto para o otorrino, porque é o profissional que tem que diagnosticar, e não nós, mamães e papais, né, doutora? Isso, perfeito. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Obrigada. Estou aqui com a nossa cardiologista pediátrica, a doutora Luciana, para falar hoje sobre a prática de atividade física em cardiopatas. Será que pode? Como é que são os cuidados? Será que é indicado? Não? Todas essas dúvidas ela vai nos tirar e nos ajudar a entender. Lu, bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada. Então me conta, pode ou não pode fazer atividade física alguém que tem algum problema no coração? Pode e deve. É muito importante. Olha só. Isso, tanto para a parte de condicionamento físico mesmo, quanto para a saúde mental, né? As pessoas têm que se exercitar, né? E, de novo, sempre a mesma história da cardiopatia, depende da cardiopatia. Claro. Né? Mas é muito raro a gente contraindicar atividade física para uma criança, né? Até porque atividade física na infância é o quê? É brincar, né? Algumas doenças, como obstrução do lado esquerdo do pulmão, algumas doenças, obstrução do lado esquerdo do coração, ou algum comprometimento que possa ser pulmonar mais severo, ou alguma miocardiopatia com fração de ejeção baixa, coisas que limitem as crianças. Aí a gente até né, indica de segurar, de não fazer tanta atividade, tipo, sei lá, eu jogar um futebol, surfar, né? Mas assim, dentro do limite tem que brincar. E a orientação é aí qual? Sentiu alguma coisa, algum desconforto, cansou, para, descansa e aí depois volta no seu ritmo, né? Mas tem que fazer exercício, né? Porque a gente vê assim na infância, natação, balé, o próprio futebol, e tem até aqueles treininhos funcionais. Sim. Então, tudo isso é indicado até para criança Sim. ter porque eu penso assim, ó, se a pessoa não cria o hábito de praticar atividade física e também envolve a alimentação ali, vai ser tem muita predisposição para ser um obeso. Sim. E isso para cardiopatia não deve ser legal também. Exatamente. Tem toda essa parte também Tem uma de ligação, prevenção, né? Com certeza, de prevenção metabólica, né? Atualmente a gente está com muita criança com sobrepeso, com obesidade, principalmente agora depois desses 2 anos de confinamento praticamente, né? Isso é um assunto recorrente, eu acho que né, no teu programa em várias entrevistas, não só a minha, das outras profissões também. E é de criança que se cria o hábito da atividade física, né? Ou de se mexer, né? Sair para a rua para brincar, né? Correr contra as crianças, tem que fazer. E aí, obviamente, assim, vai crescendo, adolescente, quer ir para academia, quer fazer, normalmente dá para fazer sim, né? Aí a pessoa acompanha, faz o acompanhamento com o seu cardiologista, né, as orientações, mas é muito difícil a gente contraindicar, né? E, Lu, assim, a criança está fazendo e, por exemplo, não foi diagnosticado com uma cardiopatia, assim, tem algum sinal de alerta que a criança pode avisar para a mãe ou para a mãe ficar ali atenta para ir buscar um cardiologista pediátrico para ver se tá tudo ok mesmo? Normalmente, o que a gente pergunta, assim, qual é o feedback da escola? Porque no fim, às vezes, essa criança passa muito tempo na escola ou fazendo atividade física na escola, né? Que é quando tem alguém olhando mesmo. E se ela precisa parar o exercício antes das outras crianças. Né? É cansada,
ou tem desconforto, dor no peito, mas é limitante, se para o que está fazendo alivia, ou precisa parar de brincar, de jogar, de correr antes das outras crianças, então a gente sempre olha no geral, né, para tentar entender o que acontece com essa criança. Porque também, quando a gente pensa em crianças asmáticas, também tem essa necessidade. É bem parecido, tá? A relação coração-pulmão é muito próxima, né? Então, eventualmente, às vezes as crianças chegam para mim, os pais achando que tem um problema no coração, e aí a gente examina, faz um ecocardiograma, conversa, e vê que não é o coração, provavelmente é um asmático que não se sabe, né, sem diagnóstico. Aí a gente encaminha para o pneumo, faz uma conversa junto com o pneumo, né, e a parte, eu acho que assim, isso acontece mais do cardio mandar para o pneumo do que para o pneumo mandar para o cardio. Entendi. Né? Porque dificilmente uma doença cardiológica grave que traga repercussão para o paciente vai se fazer um diagnóstico muito tardio. Sim. Normalmente esses diagnósticos se fazem ainda neném, né? Uhum. E daí pensando nessas crianças que já têm o diagnóstico, o que as mães devem prestar atenção durante essa prática de atividade física, até relatar lá na escola, pedir para os professores, educadores físicos prestarem atenção? Muda um pouco, sim? Depende. Tem que se ter muito cuidado na coisa assim de tudo bem, é um cardiopata, mas vamos tentar conduzir com uma vida normal, né? O mais normal possível, não limitar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a criança não faz nada. A mãe já chega lá na escola com uma lista, isso não pode, não, assim não dá. Eu normalmente, assim, sou mais tranquila com relação a isso, criança faz brincadeira de criança, o que eu reforço só mais é respeitar o limite. Cansou, quer parar? Beleza, vai parar e vai descansar. Quando quiser voltar, volta. Né? Porque o que não dá para ser é, não, vamos lá, tem que fazer, tem que fazer. Né? Eu acho que é mais por aí, assim, né? E aí cada um com o seu diagnóstico, obviamente, tem as peculiaridades, né? Lógico, cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu tratamento, enfim, o que pode e o que não pode, mas adorei esse assunto, e mais uma vez a atividade física ela não é motivo de abandono, né? A gente tem que praticar, e eu falo muito nisso, de que hábitos tão importantes devem ser inseridos lá na infância, porque a gente vai levar para o resto da vida. E aí uma criança que não tem essa relação com o esporte dificilmente vai se interessar lá na vida adulta, aí acaba entrando porque saúde, por obrigação e não por prazer. Exatamente. Né? E quando a gente coloca na vida da criança um esporte, algo legal, que a criança goste, ela vai levar para o resto da vida. É bem isso. Obrigada, Lu, por trazer tanta informação. Até o próximo encontro. Até. O nosso assunto é constipação. E é claro, com uma especialista no assunto, a nossa gastropediatra, a doutora Camila. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Esse é um assunto que todas as mães me mandam perguntas. Sim. Porque assim, quando envolve cocô, a gente quer saber quando que tá constipado, quanto tempo essa criança pode ficar sem fazer cocô, quantas vezes por dia essa criança pode fazer cocô, porque se faz muito a gente se preocupa. Sim. Se faz pouco a gente se preocupa. Mãe sendo mãe. Então me conta quando que é assim, a gente fala assim, não, essa criança realmente está constipada. E vamos fazer uma linha do tempo. Menorzinho e vamos crescendo para entender. É bem o pensamento mesmo, Mari. Então o que acontece? Quando o bebê é pequenininho, então recém-nascido, enquanto está só em aleitamento materno, o que a gente pensa? O bebê é a regra dos 10. Pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, pobre mãe. Jesus. Ou fazer até 10 cocôs no dia. Olha só. E esse cocô, o que a gente... É um cocô normal para a idade, aquele amarelinho ouro com os gruminhos. O bebê não tem esforço para evacuação, não tem dor, desconforto, não tem sangue, não tem nada diferente. Mesmo quando fica 10 dias sem evacuar. Então é um cocô que ele fica esse tempo todo, mas que quando vem é normal, não é um cocô duro, não é um cocô que fica preso, que o bebê não consegue fazer. Então o bebê em aleitamento materno, a gente respeita que esse intestino possa trabalhar dessa forma, né? Tanto mais rapidinho quanto mais lento. Quando ele está em fórmula, em geral, a gente não tem um dia, assim, uma regra, tão regra, mas eles também podem ficar alguns dias sem fazer cocô, se o cocô, quando vier um cocô normal para a idade. E daí, então, muitas mães ficam, ainda mais quando demora mais,
Será que eu preciso estimular, colocar supositório de glicerina, colocar cotonete, colocar qualquer coisa no bumbum? A resposta é não. Porque assim como o bebê aprendeu a mamar, ele vai aprender a fazer cocô também. A gente não tem que... Não tem que estimular. Não, porque ele tem que aprender a fazer cocô. E às vezes o que acontece quando o bebê está nesse processo de aprendizado? Né? Então, uma coisa que a gente chama de disquesia, que é o seguinte, na hora que ele vai fazer o cocô, como ele está aprendendo, ele não sabe que tem que fazer força na barriga e relaxar ali a região do períneo, a região do bumbum. Então, às vezes, o que o bebezinho faz? Ele aperta o bumbum, aperta a barriga, fica bem vermelho, às vezes chora, fica chateado, às vezes consegue fazer, às vezes não. Então, dá uma sensação de que ele tem dificuldade para fazer cocô. E é claro, se eu for lá e colocar um cotonete, ele faz. Claro. Então, o mais importante é avaliar, né, sempre no contexto, acompanhando com o pediatra, está ganhando peso bem, não tem distensão abdominal importante, mas quais são as características daquela evacuação que ele faz. Né? E considerando que esse processo é um distúrbio que a gente fala funcional, não tem nada de errado com ele está só aprendendo, vivendo esse processo no aprendizado da evacuação. Entendi. Então, quando vem a introdução alimentar, o que acontece? É muito comum a gente ter o que a gente chama de constipação da introdução alimentar. Aquele cocô que era sempre bem molinho, com os grumos, de repente passa a ter outra textura, uma forma mesmo, né? Mais parecida parecido com o cocô lá da frente, e dá uma sensação de que a criança está constipada. Às vezes ela tem dificuldade mesmo, porque é um novo processo de aprendizado. Está aprendendo a comer, está aprendendo a mastigar, está aprendendo a fazer esse novo cocô. Né? Então, é raro a gente ter que intervir nesse processo. E o que a gente pensa, assim, quando de fato eu tenho uma criança pequenininha, que menor de 1 ano não é para ser constipado funcional, que a gente diz, assim, né? Que depois nós vamos chegar lá na frente, lá no desfraude. Raramente eu tenho que intervir, então, nesses processos que são normais. Quando eu tenho uma criança realmente constipada, menor de 1 ano, eu tenho que investigar. Tem alguma coisa errada. Entendi. Então, quando eu tenho um bebezinho pequenininho que fica 5 dias sem fazer cocô, que seja, mas quando ele faz com esforço, sangra para fazer, tá duro de verdade, isso não é normal. Tá. Eu tenho algo para investigar, tem alguma coisa que está fora do normal e eu vou pensar que isso é orgânico, ou seja, eu tenho de fato uma doença cujo sintoma será a constipação. Entendi. Interessante, né? Muito interessante. Então, por isso depende da fase. Aí, quando eu tô lá mais pra frente, então, o que é o mais comum quando a gente pensa em constipação, assim, né? Lá, na criança maior, de fato, eu tenho mais constipações funcionais, que é o quê? A maioria das vezes, crianças com desfraude precoce. A gente tem uma cultura brasileira de querer desfraudar de forma muito precoce, né? Então, assim, às vezes a criança não tem nem 2 aninhos, nem 3 anos, e já está se falando de desfraude, já está se estimulando que ela evacue, né, em vaso, em piniquinho, não respeitando o tempo da criança e os sinais de prontidão para esse desfraude também. Né? Então, às vezes até ela já consegue fazer cocô, mas ela não está pronta para isso. E daí, então, é muito comum essa constipação, que é porque a criança, de repente, nesse processo de aprendizado também a fazer cocô fora da fralda, onde ela se sente segura e protegida, ela passa a ter um comportamento de retenção. Começa, né? Então, muitas vezes tem uma evacuação com dor e associa dor igual a fazer cocô igual a dor. Então, eu não vou fazer cocô. Claro. Então, tem muitos pais que chegam no consultório e dizem, não, ele se esconde para fazer cocô. Não, provavelmente ele se esconde para não fazer cocô. Por quê? Porque quando a gente identifica uma criança que está com sinais de que quer fazer cocô, você já pede, né? Vamos lá fazer cocô no pinico. Às vezes ela não quer, ela está com medo. Né? Ela já entendeu que isso dói, então, e é nessa criança que eu preciso intervir, nesse processo aí. Então, muitas vezes, assim, é uma constipação que a gente diz que é funcional, não é porque a criança tem uma doença, mas nessas situações eu preciso muitas vezes usar a medicação para garantir que essas fezes fiquem amolecidas. Para passar esse medo. Para passar esse medo. Então, é o mais comum, assim, né? Então, nesse período que a gente vai pensar ali, até os 5 aninhos, né? Onde que a gente tem, e assim, uma razão de consultas em consultório frequente e é muito sofrido. Sofrido para a criança, sofrido para a família, sofrido para a parte social, sofrido às vezes na escolinha, né? Então, assim, o que a gente prega? Que esse desfraude seja sempre no tempo de prontidão da criança,
né, que vai sinalizar que já está pronta, que às vezes já ela mesma quer tirar a fralda, já procura, e a gente vai, como mãe, né, e como pediatra, né, o pediatra vai captando esses sinais e até conduzindo nesse processo, né, e essa condução de processo entra tanto se familiarizando com o ambiente do banheiro, com o ambiente do piniquinho, às vezes com leitura, né, com algum livrinho que fale sobre o tema, para ela se identificar, e a gente tem uma variedade de literatura para isso, para que isso seja tranquilo e que eu não tenha que enfrentar esse desafio, porque vira um desafio real, assim. Verdade. Quanta informação maravilhosa. Obrigada por nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto, fazer essa linha do tempo. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a nossa gastro nos ajuda a entender. Até a próxima, Camilinha. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre o sono, sobre a importância do sono para a saúde mental. Pessoal que está com insônia, que não está conseguindo dormir direito à noite, é para você. Carol, bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Sempre é um prazer estar aqui. Sempre ótimo te receber. E agora a gente vai falar então sobre sono. O que nós precisamos compreender sobre esse assunto que é tão fundamental para o funcionamento do nosso corpo? Fundamental para a nossa saúde como um todo, para a nossa saúde mental, inclusive, né? Por isso vamos falar dele, né? Gosto de trazer os pilares da nossa saúde mental e o sono é primordial, né? Ele é importante, é um período do nosso dia, né? Enfim, das 24 horas, em que a gente vai ter o repouso, o reequilíbrio de todos os nossos sistemas, inclusive o neurológico, né? E a questão, a qualidade do nosso sono vai impactar muito na nossa saúde mental. Claro, além do nosso tempo de sono, mas muito mais a qualidade, né? O quanto esse sono é reparador, nos deixa descansados, nos deixa restabelecidos para viver o outro dia. E quando a gente pensa nessas pessoas que têm insônia, que não conseguem dormir, o que isso acarreta no dia dessa pessoa? Com certeza estresse. Sim. O estresse que vai impactar, né, na saúde mental, no humor, mas também no funcionamento de todos os outros sistemas, né? Então, um sono que não está bem organizado, né? Ele tem períodos, inclusive o nosso sono, as fases do sono que precisam ter uma organização, um ciclo, isso também vai repercutir em outros aspectos da nossa saúde, né? Não só na saúde mental. Então, outras morbidades vão aparecer em consequência desse sintoma, a insônia, né? Porque a questão do sono tanto podem haver os transtornos do sono específicos, como a insônia como um sintoma de outros transtornos e outras condições, né, de saúde mental. Mas eu gosto muito de comparar a alteração do sono como um sinal de alarme, assim como a febre, que é um sinal também em outras condições de saúde, né? Então, quando a gente está com alteração do nosso sono, alteração da qualidade do nosso sono, dificuldade de iniciar o sono, despertar noturno, despertar precoce, é algo em que a gente precisa parar e olhar para a nossa saúde. Isso é um importante sinalizador. E aí, que sinais que pode estar dando? O que pode ser? O que pode estar alterando, repercutindo, né? Então, tanto pode ser, né, um início de um quadro de alteração do humor, né? Então, tanto a insônia quanto a hipersonia, né, vão ser sintomas que vão aparecer na depressão, né? A insônia pode aparecer na ansiedade, em outros transtornos de humor, transtorno do humor bipolar, né? Além de transtornos específicos, né? Mas eles vão sinalizar um alerta de que a gente precisa cuidar da nossa rotina, e esses cuidados iniciam nas mudanças de hábito. E quando a gente pensa em cuidados com o sono, cuidar da nossa rotina, fazer uma higiene do sono, quais são as dicas que a gente pode dar para as pessoas que estão nos acompanhando? Justamente, né? Então, mudanças de hábitos simples. 3 substâncias que fazem parte, né, vamos dizer que
que o acesso das pessoas é fácil, né? A cafeína, uma delas, talvez as pessoas já tenham ouvido falar que impacta no nosso sono, né? Então, de preferência, se é algo que você vai fazer uso, que faz parte da sua rotina, mas que seja no início do dia, né? E não do período ali da meio da tarde até o final do dia, porque isso pode interferir sim no teu sono. O uso de álcool, né? Muitas pessoas associam que o álcool vai gerar sonolência. Pode induzir esse início, mas ao passar esse efeito, vai haver esse despertar. Então, o ciclo de sono não vai funcionar como deveria. Entendi. Então, de preferência, que não tenha essa associação na rotina da pessoa, né? E o uso de tabaco também. É algo que vai interferir e impactar na rotina do sono. Então, algo em relação aos hábitos. A higiene do sono, ter um local, né, parece óbvio e simples, mas ter um local específico da casa, né, o que o seu quarto e a sua cama seja um local de repouso apenas. Não vai ser um local de estudo, não vai ser um local de ver televisão. Né? Nem é de preciso comer, porque muita gente come. E nem de comer, né? O local de fazer as refeições deveria ser diferente do local de dormir, porque o cérebro também precisa entender, ter esse hábito, essa rotina, além da questão da luminosidade, né? Então, um local que tenha menos luz, né? O menos luz possível, até a luz do ar-condicionado, né? São que vão interferir na produção, né? Ali da melatonina, que vai fazer o início, né? A indução do nosso sono. Então, também cortinas, um local mais escuro, no período da noite, ao final do dia, menos luzes na casa, mais penumbra. Tudo para o cérebro poder entender que está chegando um grande momento. Isso, que está chegando a hora de descansar. E, inclusive, né, então, o apoio psicoterápico, a terapia cognitivo-comportamental vai ser uma bastante indicada, né? Porque, assim como a insônia, esse hábito, né, vou chamar de hábito, mas um ciclo que a pessoa acaba entendendo, né, que à noite não vai conseguir dormir e gera aquele temor, é possível ensinar o cérebro a dormir, se em algum momento ele se perdeu nesse caminho. Então, a terapia cognitivo-comportamental vai ser um auxílio também. Olha só que interessante, quanta informação maravilhosa. Adorei, Carol. Obrigada por dividir conosco tanto conteúdo. E se você estava com algum problema aí na hora de dormir, insônia, com essas dicas, coloque em prática. Tirar café, tirar tabaco, ou como a Carol falou, consumir se for necessário no período da manhã, que não abre mão de tomar um cafezinho, né, Carol? O álcool também, e fazer essa higiene, deixar a cama para dormir, não comer, não trabalhar na cama, no quarto, separar isso, mostrar para o cérebro que está na hora de dormir, fazer essa higiene. Vamos tentar primeiro, porque às vezes as pessoas falam, eu não consigo, mas será que a pessoa tentou? Sim. Então, eu espero que você tenha gostado das dicas e até a próxima. Até mais. Agora nós vamos falar sobre ordenha no pós-parto e os cuidados que nós precisamos ter com essa ordenha. A Sol, a nossa consultora de amamentação, vai nos ajudar a entender, mas ela já relatou para mim que ela tem visto muitas ordenhas que estão fazendo o processo contrário, estão atrapalhando a amamentação. Mas como assim? Sol, bem-vinda novamente. Obrigada. Explica melhor para nós essa situação, então. Então, Mari, o que eu tenho presenciado? Muitas mamães perguntam para mim, né? Sol, posso ordenhar com a bombinha, né? E aí eu explico. Você pode ordenhar, né? O correto na fase da apojadura, que é aquela fase que desce o leite, que a mama faz um processo inflamatório, que não é só leite que tem naquela mama, que é também líquido extracelular, e que essa bombinha, quando ela começa ali a extração, ela começa o processo de sucção, ela mais suga do que extrai, porque o colostro é muito espesso.
Então, quando a gente vai massageando e vai fazendo a ordenha manual, a gente vai massageando, vai fazendo a expressão na areola, e assim não vai fazendo edema, né? Vai diminuindo, porque vai extraindo devagar, e a bombinha não, ela vai só sugando. Então, ela suga esse líquido extracelular também. E aí a areola acaba ficando muito edemaciada. E isso faz com que os ductos tranquem. E aí as mães ficam apavoradas. Então, se você for ordenhar, você faça o seguinte. Ordenhe 10, massageie bem a mama. Ali na parte da areola, coloque a bombinha, ordenhe uns 10 minutos. Para tudo, massageia de novo. É um processo lento. Porque o processo de amamentação, o nome já diz, né, Mari? É um processo. E todo processo, ele é lento. Sim. Né? Então, não é botar ali a bombinha, eu vou ficar 20 minutos e vou extrair o que eu consegui e deu. E depois eu vou botar o meu bebê. Não, não é assim. Se você for fazer isso, você faça com cuidado. Para quê? Para que o bebê, quando vá para o peito, não pegue aquela areola muito maior que o mamilo, né? Que daí não se sabe o que é mamilo, o que é areola. E aí o bebê não dá conta de abraçar a areola, porque ela está muito edemaciada, está muito endurecida. Então tem que ser bem massageado, pode usar a bombinha, não tem problema, mas saiba usar. Né? Não use assim de qualquer jeito, né? Saiba usar, pare, massageie, bota um pouquinho, para de novo. Ah, mas não tá vindo. Não tem problema se não vir, né? Não tem problema. Vai lá, massageia, tenha paciência que isso vai, o cérebro vai liberar ocitocina e vai injetar ali, o leite vai sair. Só que tem que ter paciência, às vezes as pessoas, eu sei que é um processo que é doloroso, que a mãe já está cansada, eu sei disso, mas tem que ter paciência, sabe? Eu pego muitas mães com fissura pela própria bombinha. Imagina. Entendeu? Pela própria ordenha, porque às vezes não usa ali aquela partezinha que acopla, né? Tem que ser o tamanho certo, porque se o mamilo for um pouquinho mais grosso e aquilo... Eu tenho os mamilos que são mais larguinhos, né? E aquela partezinha ali que acopla for mais fininha, ela vai machucar o mamilo. Então, tudo isso tem que ser visto para que não venha causar lesão e o desespero não seja maior. Então, tem que ser visto isso. Eu tenho visto muitos casos de desespero, tipo lesão mesmo, sabe? E aí vai pôr o bebê... Tá doendo. Exatamente. Piora. Exatamente. Então, assim, algo que era para ajudar, auxiliar na amamentação, acaba atrapalhando todo o processo, por falta de informação, por não saber como manejar, por não saber que precisa fazer essa massagem. Primeiro, só coloca ali, porque algumas bombinhas diz assim que faz a massagem, mas nunca vai ser como é feito o manual. Não é. Eu sempre falo que a bombinha, lógico, vem lá no manual, né? A bombinha massageia. Não, ela faz a sucção levezinha para o cérebro entender que vai ter que liberar. Né? Mas não é a massagem que vai lá, manuseia as glândulas mamárias. Porque quando a gente faz uma massagem bem feita, pelo menos as que você fazia em mim, o leite já sai só na massagem, não precisa nem ordenhar. Exatamente. Só no toque certo. Coisa que a bombinha nunca vai fazer. Não. Então, quando a gente sente assim que tá mais inchadinho, tem mais ali, a gente massageia, vai apertando, aí coloca a bombinha, com certeza vai sair. Exatamente. Mas se só colocar a bombinha acreditando naquela massagem da bombinha, não tem como comparar quando é feito com a mão. Não, e aí, quando faz esse edema na areola e a mãe já está ali com a prolactina nas alturas, né, tá produzindo muito, a mama tá muito cheia, e ela entra em desespero, porque põe a bombinha suga, o cérebro entende que o quê? Tá sugando, eu tenho que produzir, entendeu? Aí ela fez aquele edema, não saiu leite. Aí veio um monte de leite. E aí aquela mama daquele tamanhão, com dor, não consegue colocar o bebê ali, virou
Bola de neve, Exatamente, né? vira uma bola de neve. Então, por isso, eu não estou dizendo que a bombinha não pode ser usada. Eu estou falando que na fase da apojadura tem que ter cuidado. Depois que o leite desce, se tem muito leite, o leite é bem mais fluido, né, Mari? Então Aí é outro muito cenário, mais fácil. Aí é outra coisa. Mas na fase que o colostro é muito espesso, aí tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque esse leite fica lá, tudo preso lá, a mama começa a ficar vermelha, aí pode até fazer uma mastite pelo próprio processo inflamatório, entende? Entendi. Então, por isso que tem que ser cuidado mesmo. Sol, obrigada por trazer essas informações. Adorei. Espero que você também tenha gostado. E até a próxima. Até. Vamos falar sobre reposição hormonal com a Karen, a nossa mastologista. Bem-vinda novamente. Obrigada. O que é reposição hormonal, para a gente começar? Então, reposição hormonal são medicamentos que a gente usa na menopausa para as mulheres que estão com alguns sintomas do chamado climatério, né? Então, às vezes, mesmo antes da mulher parar de menstruar, ali por volta dos 40 e poucos, ela já começa a sentir muitas alterações, né? Os famosos calorões, irritabilidade, a menstruação começa a ficar irregular, ressecamento da pele, ressecamento vaginal, desânimo, cansaço, né? E a gente não tem trégua nunca, né? Nunca. Só piora. Criança, eu acho, e depois já vem a menstruação, cólica, vai até a menopausa, não passa. Exatamente. E antigamente, até a década de 90, se fazia reposição hormonal para todas as mulheres. Então a mulher parava de menstruar, os ginecologistas ou os endócrinos já prescreviam reposição e ficava usando até morrer, né? Aí, na década de 90, surgiram 2 grandes estudos, que é o que a gente chama de WHI, que relacionaram um forte índice de câncer de mama nas mulheres que faziam essa reposição hormonal após a menopausa. E aí foi um boom, né? As pacientes preocupadas, os médicos preocupados, e aí houve uma onda, né? No final da década de 90, início dos anos 2000, de fazer o mínimo de reposição hormonal, várias contraindicações. E agora, anos e décadas depois, a gente viu que não é nem 8 nem 80, né? A gente tem que ficar no meio termo. Porque assim, claro que tem pacientes que têm contraindicação à reposição hormonal, mas tem outras que sofrem muito, que têm muitos sintomas. E também a gente já tem vários estudos comprovando que a reposição hormonal, em alguns casos, ela também evita muitos problemas, como por exemplo a osteoporose, né, ou doenças cardiovasculares. Então ela também protege a mulher, até porque hoje em dia a população está envelhecendo muito tarde, né? Então uma mulher que entra na menopausa aos 45, se ela viver até os 90, metade da vida vai ser na menopausa. É mesmo? Né? Então se ela fizer uma reposição hormonal com um bom controle, uma boa dosagem, né? Ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor e com um risco muito baixo. Então, tem essa polêmica, infelizmente tem profissionais que são muito radicais, né? Os mastologistas ou os oncologistas, não pode usar porque dá câncer. Não é assim, né? Então, cada caso é um caso. O hormônio, assim como qualquer medicamento, não se usa só por usar, se usa se precisa, e é questão de colocar na balança, né? Os benefícios vão ser maiores que os riscos, então vamos usar, né? Olha só. Agora, o risco é muito grande, o benefício é pouco, então não vamos usar. É uma questão de conversar com o seu médico, né? E chegar num contrassenso, assim, para ver o que é melhor para essa mulher nessa fase. É o que a gente sempre fala, assim, cada pessoa é única e ela deve ser atendida como tal. Não, o que deu certo para minha vizinha, para minha mãe, é diferente do que vai dar certo para mim. Exatamente. Então, acho muito legal isso que agora não é como antigamente. Antigamente, toda mulher entrava na menopausa já, poxa, mas se não tem necessidade, essa mulher nem tem tanto sintoma. Exatamente. Se às vezes pode ser que passe meio que despercebido. Por exemplo, quando as mulheres na fase da menstruação, tem mulheres que não têm tantos sintomas, que não têm cólica, que não sentem. Então, para que ela vai tomar medicamento para cólica se ela não tem?
Então não há necessidade. Mas é aquela pessoa que tem muitos sintomas, que não consegue dormir à noite de tanto calorão, que tira coberta. Então, para que ela vai viver dessa forma? Daí ela vai lá no médico, conversa, não tem motivo para que ela não tome a medicação. Poxa, por que ela não tomar para ter uma qualidade de vida melhor? Exatamente. Então, acho isso muito legal, de ser tratado individualmente. A Mariana vai até a Karen e a Karen vê o que é melhor para a Mariana junto com a Mariana. Exatamente. E não o que foi bom para a mãe da Mariana, para a vizinha da Mariana. Isso eu acho sensacional. E sempre que a paciente tem algum problema na mama, algum nódulo, está em acompanhamento, normalmente os endocrinologistas ou ginecologistas pedem para a gente a liberação, ver se pode ou não fazer reposição, né? E na maioria dos casos a gente libera, sim, né? A única contraindicação absoluta é a mulher que já teve o tumor de mama, né? Nesses casos, na grande maioria a gente contraindica, exceto reposição hormonal vaginal, para ressecamento vaginal, em tumores que foram muito leves e que já estão há mais de 5 anos em cura, né? Daí, nesses casos específicos, a gente até pode liberar, mas se não, é a única contraindicação absoluta. Agora, as demais mulheres, por mais que tenham nódulos de mama, na grande maioria são benignos e pode usar reposição sem problema. Eu adorei. Obrigada por tanta informação maravilhosa e eu espero que você tenha gostado. Se você está nesse processo, agora você já está munida de informação, então você já pode chegar no seu médico e falar o que você entende sobre o assunto. Afinal, é isso que a gente está fazendo aqui, levando informação para você. E até a próxima, doutora. Obrigada, até mais.